O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de mais 5 réus pelos ataques de 8 de janeiro. O julgamento é no plenário virtual. De Brasília, Murilo Fagundes tem mais informações. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos, votou pela condenação de mais 5 réus envolvidos nas invasões aos prédios públicos no 8. Só um minutinho, por gentileza. Quer dizer então que a partir de agora os julgamentos vai ser no plenário virtual? Não vai ser mais presencial? Esse pedido foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Por que será, hein? Deve ter sido por causa daquele confronto que teve lá, né, no primeiro julgamento, né? Quando o Sebastião Coelho fez vários questionamentos, né? Teve um momento também em que o ministro André Mendonça questionou sobre as imagens, né, que foram apagadas. Ele foi bem categórico quando disse que gostaria muito de ver aquelas imagens do Ministério da Justiça, né, que sumiram com elas, né? Senhores ministros, senhoras ministras, eu quero dizer a Vossas Excelências, e eu vou terminar dentro do tempo, senhora presidente, que há mais de 2.000 homens, um homem chamado Jesus, foi perante o tribunal, foi perante Pilatos. O poder político da época, os sacerdotes da época, levaram perante Pilatos. E ele disse, não vejo crime algum nesse homem. Não vejo crime algum. Mas manda para o tetrarca, para Herodes, o tetrarca da Galileia. O que é que você acha? Ele mandou de volta. Não vejo crime algum. Homem, tu és o rei, tu és rei, tu dizes. E ele volta a dizer, por 3 vezes, não vejo crime algum nesse homem, mas ainda assim ele condena Jesus, sabendo que ele não era culpado, mas ainda assim condenou, lavou as suas mãos, mas a sua mão não tira a sua lavação de mão, não tira a sua culpa. A culpa que ele teve não retira pelo fato de ter lavado as mãos. Não, quem lava as mãos é tão responsável como quem pratica o ato. É tão responsável quanto quem pratica o ato. E por fim, senhora presidente, eu quero dizer com muita tristeza, mas eu tenho que dizer a Vossas Excelências, porque eu não sou um homem de falar e depois dizer que não disse, que não é aquilo. Nessas bancadas aqui, nesses 2 lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas desse país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com o ministro dessa corte? Muitas, muitas. Não vi no enterro, no velório de Secunda Pertença, a pessoa que eu amava muito, para não dizer que eu estava afrontando essa corte. Mas Vossa Excelência tem que ter a consciência que Vossa Excelência são pessoas odiadas desse país. Essa é uma realidade que Vossa Excelência tem que saber. E alguém tem que dizer isso diretamente. E finalmente, eu quero manifestar o meu respeito e a minha solidariedade à Polícia Militar do Distrito Federal, que está sendo colocada como responsável por aquilo que não é. E a meu respeito e a minha solidariedade a todos os oficiais que estão da Polícia Militar Federal que estão presos, alguns meus ex-alunos da Academia da Polícia Militar, presos e sem salário. Isso é tortura. Tirar o salário de um homem, senhor ministro Alexandre de Moraes, sem que haja uma condenação. Isso não pode acontecer. Essas famílias estão desesperadas e torturadas. Essa é a minha posição, é a minha opinião. E eu digo, finalmente, para concluir, eu peço que esse tribunal declare a incompetência desse juiz para o julgamento e não fazendo, julgue improcedente a ação em sua totalidade. Muito obrigado, senhora. Todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não há intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. André, também foi ministro da Justiça e sabemos nós dois,
que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve... Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro é do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está quando dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora, eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos... Fugiu, eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de preso. E agora Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dor. Não coloque palavras na minha boca. Tem a dor. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca.